período da Idade Média, o feudalismo era o sistema socioeconômico predominante, que baseava-se na ideia de poder linkada com a obtenção das terras. Porém, com o surgimento da burguesia, o feudalismo decaiu aos poucos e o escambo perdeu seu valor com o surgimento da moeda. Assim, tornou-se mais atrativo viver do comércio do que da agricultura. Ocorreram conflitos que ocasionaram na tomada de posse de terras maiores do que feudos pelos reis, assim centralizando terras na mão da família real. Dessa maneira, terras passaram a ser denominadas de estados nacionais, com elementos que formavam uma monarquia nacional. Exploraremos agora a formação dos estados nacionais na Europa. Lutaremos pela nossa fé e pela glória de nosso reino, tudo contra a invasão dos mouros. Não deixaremos que nossas terras caiam nas mãos dos infiéis. Vocês cristãos são fracos e não são dignos da nossa terra. Os mouros reinarão sobre a península. No século XIII, quando Portugal expulsou de vez os mouros e conquistou o Algarve, a independência do condado português já havia sido declarada e a dinastia de Borgonha ainda dominava. Porém, o reino de Castela possuía interesse em conquistar a região. Em 1384, ocorreu a Grande Crise de Sucessão, na qual o fato de que o rei Dom Fernando I, da dinastia Borgonha, só possuía uma filha, que se casaria com o rei de Castela, João I, como maneira de encerrar os conflitos entre Portugal e o reino de Castela. Hoje estamos aqui para celebrar a união sagrada entre Felipa e João. Esta aliança simboliza a união entre os dois reinos. Felipa, você aceita se casar com João? Aceito. João, você aceita se casar com Felipa? Aceito. Podem fazer a troca das alianças. Porém, o rei Fernando morre. Nossa, que dor no meu peito. E não possui um herdeiro direto, pois só teve uma filha, gerando assim uma grande crise. Filha, após a morte de seu pai, agora quem é do reino é você. A movimentação da viúva Leonor revoltou a burguesia e o povo, pois isso colocaria a independência de Portugal em risco. Eu sou a regente legítima deste reino, e é meu dever assegurar a continuidade da dinastia através de minha filha Beatriz, casada com João de Castela. Portugal precisa de estabilidade e aliança com Castela. Gente, o povo de Portugal não aceitará ser governado por um rei estrangeiro. Precisamos manter nossa independência e soberania. Não podemos permitir que nosso reino caia em mãos de Castela. Em 1385, ocorreu a Batalha de Aljubarrota. O exército de Castela vai lutar até vencer. Portugal não vai deixar essa vitória acontecer. Mestre de Avis acaba vencendo a guerra. Dessa maneira, após a Revolução de Avis, a burguesia prosperou e permitiu que o país fosse o pioneiro no processo de expansão marítima. Quem governava a França era a dinastia Capetinga. Durante esse período inicial, houve o fortalecimento do feudalismo e dos laços feudais. Como senhor de vocês, eu concedo terras em troca de lealdade e serviço militar. Eu preciso que vocês defendam esse feudo, como se fossem a vida de vocês. Meu senhor, em troca de proteção e terras, eu e meus homens juramos servi-lo com lealdade e cumprir nossas obrigações. Após a morte do rei Charles IV, último rei da dinastia capetina direta, Felipe VI assume o trono, fazendo reformas como a centralização do poder, a ruptura do sistema feudal e a imersão da Guerra dos 100 Anos. Finalmente, vencemos a Guerra dos 100 Anos! Graças a Deus! Aleluia! Depois de tanto tempo, Após a vitória da Guerra dos 100 Anos, houve a consolidação do Valois no poder. agora nós Valois estamos no poder. Dessa forma, a monarquia absolutista foi instalada, na qual o rei obtinha poder absoluto e era considerado o representante de Deus na Terra. Ocorreu também a centralização do poder e a ausência de divisão de poderes. Agora o poder é todo nosso. Finalmente teremos uma nação mais segura a partir da lei sálica. Serva. Obrigado, viu? Obrigada. Agora pode sair. Na Inglaterra, a dinastia Plantageneta possuía o poder. Lá, haviam relações conflituosas entre o rei, Henrique II, e a nobreza rural, pois queriam que suas petições fossem atendidas. Bom dia, senhores. Bom dia. Como está a terra hoje? Tudo magnífico.
passar do tempo, a nobreza agrária começou a se envolver em conflitos, como a Guerra dos Barões. Os reforços não chegaram, estamos em desvantagem e os homens estão cansados. Não podemos recuar agora, esta é nossa terra. Estão avançando pelo flanco leste. Precisamos de uma estratégia. As defesas no leste estão fracas, temos que reforçá-las. Enviaremos metade dos arqueiros para lá, informa o capitão. Sim, senhor. Essa guerra ocorreu por conta da insatisfação dos barões com o modelo de governança do rei João. Os barões buscaram o apoio do príncipe Luís da França, que havia invadido a Inglaterra. Após tudo isso, ocorreu o fim da Guerra dos 100 Anos. Vencemos. Fomos derrotados. A Inglaterra perdeu a Guerra dos 100 Anos. Após esses acontecimentos, ocorreu o fim da dinastia Plantageneta juntamente com a Guerra das Duas Rosas. Isso culminou em um conflito entre as famílias. Tudo isso criando uma guerra pelo trono inglês. A minha família merece esse trono, pois somos leais à coroa. A minha família merece esse trono, pois somos leal ao povo. Não, é minha! É minha! A Península Ibérica, uma terra marcada por sua diversidade geográfica e cultural, tem paisagens que variam de montanhas impotentes a planícies vastas e vales. Essa riqueza natural foi onde as civilizações diversas se encontraram e se misturaram, deixando uma herança profunda e variada que moldaria o futuro dessa região. Durante a Idade Média, a Península Ibérica era habitada por uma grande quantidade de reinos cristãos e muçulmanos, cada um com suas próprias culturas, religiões e sistemas de governo. Os reinos viviam em conflito, e nesse período ocorreu a Reconquista Cristã, que marcou um período de intensos confrontos com os reinos cristãos progressivamente recuperando territórios que haviam sido conquistados pelos muçulmanos. Este processo durou cerca de 700 anos, culminando na queda do último reino muçulmano de Granada, em 1492. Hoje retomamos Granada. A Espanha será unificada. Pelo nosso povo, esse é nosso destino. Lutaremos com honra, Granada não cairá facilmente. Granada é de vocês. Conflitos como esse culminaram na unificação dos reinos cristãos sob a coroa de Castela, que emergiu como a força dominante na península. A unificação foi um processo que envolveu alianças estratégicas, casamentos e campanhas militares. O casamento de Isabel de Castela e Fernando II de Aragão uniu os reinos de Castela e Aragão, estabelecendo as bases para a formação do Estado espanhol. O casamento de Isabel I e Fernando II uniu os reinos de Castela e Aragão, estabelecendo as bases para a formação do Estado espanhol. Esse casamento não só consolidou o poder político e militar dos reinos cristãos, mas também iniciou uma nova era de centralização e uniformidade política e cultural. Fico muito feliz que vamos nos casar hoje, Fernando. Igualmente, Isabel. A Inquisição Espanhola e a expulsão dos muçulmanos e judeus contribuíram para a homogeneização cultural do novo Estado espanhol. Em 1492, o mesmo ano da queda de Granada, os reis católicos ordenaram a expulsão dos judeus que se recusassem a converter ao cristianismo. E alguns anos depois, medidas semelhantes foram tomadas contra os muçulmanos. Agora que a Espanha se consolidou como novo Estado, não há mais espaço para vocês, judeus e muçulmanos, em nosso país. Saiam. Desta maneira, esse reinado marcou o caminho para a unificação completa da Espanha.